Marcos, quando a gente pergunta se a IA vai roubar empregos ou criar a nova classe média, muita gente imagina um cenário de filme, com robôs andando na rua. Só que o impacto real é bem mais silencioso. Um atendimento automático aqui, uma planilha que se preenche sozinha ali, uma triagem de currículo feita por sistema, um aplicativo que organiza rotas e preços, um texto que vira rascunho em segundos. Então eu gosto de começar sem pânico e sem fantasia. É uma tecnologia que já está dentro do trabalho cotidiano, e por ser barata e rápida tende a se espalhar. Meu lado é o seguinte: a IA pode ampliar a capacidade de pessoas comuns e melhorar renda e autonomia, como um superassistente barato. Mas isso só vira nova classe média se a gente impedir dois caminhos fáceis: cortar gente sem transição e concentrar o ganho em poucos. Combinado? E para abrir o debate, eu te pergunto: qual risco você acha que está sendo mais ignorado hoje? Demissão em massa, precarização silenciosa, ou simplesmente o país não se preparar a tempo? Combinado, Isabel. E eu gosto de você tirar a fantasia e colocar o pé no chão. Para mim, o risco maior é a soma de velocidade com desigualdade. A IA avança rápido, e o preparo das pessoas, escola, curso, experiência, rotina, avança devagar. E a desigualdade de base é enorme. Nem todo mundo tem internet boa, computador, tempo, saúde mental, rede de apoio. Quando alguém diz, era só aprender, ignora a pessoa que trabalha o dia todo, pega duas conduções, chega em casa cansada, e ainda precisa cuidar de casa, de filho, de contas e de si mesma. Eu vejo também um risco de troca de regra no meio do jogo. O cargo continua existindo, mas muda tanto que muita gente fica para trás. Isso é mais cruel porque não parece demissão, parece falta de mérito. E aí eu te devolvo uma pergunta direta. Você acha mesmo que a maioria das empresas vai usar o ganho da IA para melhorar trabalho e manter pessoas? Ou o padrão vai ser cortar custo primeiro e só depois pensar no resto? Eu acho que o padrão inicial tende a ser faz com menos em muitos lugares, sim, e por isso meu otimismo não é romântico, é condicional. Para não confundir o público, eu gosto de definir duas coisas. Roubar empregos pode ser a vaga sumir, ou a vaga mudar tanto que a pessoa não acompanha. E nova classe média não é luxo, é previsibilidade, pagar contas sem sufoco, ter tempo de vida, conseguir planejar e subir um degrau sem viver em alerta um mês inteiro. Como cria ponte? 3 pilares. Primeiro, alfabetização em IA, que é o básico para qualquer pessoa, saber pedir ajuda, saber desconfiar e conferir, saber usar sem ser enganado. Segundo, requalificação aplicada. Aprender resolvendo problemas reais do trabalho, não colecionando certificado. Terceiro, proteção na transição, porque ninguém aprende bem em desespero. Agora eu te pergunto, no seu olhar, quais áreas vão sentir primeiro? Administrativo, atendimento, criação, logística, educação. E por quê? Eu vejo o primeiro impacto forte onde o trabalho é linguagem e repetição. Administrativo, atendimento, back-office, cobrança, suporte básico, cadastro, relatórios, edição simples. A IA é boa em gerar texto, resumir, organizar, comparar padrões. E mesmo quando ela não substitui 100%, ela reduz equipe. Antes precisava de 4 pessoas para dar conta. Agora, dá com 2, porque parte do esforço vira automático. E tem um ponto central que você tocou, a porta de entrada. A classe média se forma por degraus. Muita gente começa fazendo o básico para aprender e ganhar experiência. Se o básico vira um clique, como o iniciante entra? A porta de entrada fecha, e a escada social fica sem degraus. Então eu te pergunto, se você acredita nessa ponte, qual é o desenho prático para manter degraus? Aprendizagem dentro das empresas? Ensino técnico mais forte? Projetos reais com mentoria? Eu gosto do seu foco em degraus porque isso dá uma imagem clara. Eu faria 3 caminhos para manter degraus. Caminho 1, vagas de aprendizagem dentro de empresas, mas com função nova, supervisão, checagem, qualidade e atendimento de casos complexos, sempre com mentor. O iniciante aprende a dirigir a ferramenta com responsabilidade, não só a fazer do zero. Caminho 2, projetos reais guiados com mentoria, por escola técnica, por universidade, por prefeitura, por ONG. Resolver problemas reais de uma comunidade. Melhorar cadastro de uma ONG, organizar o atendimento de um comércio, montar comunicação de uma escola,
ou apoiar uma prefeitura em serviços simples. E caminho 3, certificação curta com prova prática. Não é assistir aula, é mostrei que sei usar IA com cuidado e conferência. Isso dá empregabilidade sem virar elitismo. Agora, sobre quem paga, eu não fujo. Acho que é Estado e empresa juntos. Estado porque estabilidade é interesse público. Empresa porque o ganho vem também do trabalho e do dado. E eu te pergunto, você acha que um kit de transição funciona no Brasil real, ou você teme que isso vire burocracia e desperdício? Eu acho que funciona se for simples e rápido, e eu insisto nisso porque é a diferença entre proteger pessoas e só fazer discurso. A pessoa que perdeu renda não aguenta 6 meses de formulário. Ela precisa de resposta em semanas. Um kit de transição que eu imagino tem 3 peças. Apoio temporário para não cair no desespero, curso curto e aplicado, com tarefas reais, e ponte para a vaga. Parceria com empresas e setor público para contratar quem conclui. Eu também acho que tem que ter uma conversa sobre divisão do ganho. Se a IA aumenta a produtividade, parte disso precisa virar salário melhor, bônus, redução de jornada ou investimento em formação. Se o ganho fica só no topo, a sociedade paga a conta do desemprego e da ansiedade. Agora, eu tenho uma preocupação. A alfabetização em IA pode virar um filtro de RH, mais uma exigência que exclui. Como evitar que aprenda IA vire, se você não tem, você não entra? Eu acho que a gente evita isso de 2 jeitos. Primeiro, oferecendo alfabetização em massa de forma pública e acessível, celular, linguagem simples, prática, para não virar privilégio. Segundo, colocando a aprendizagem dentro da jornada, pelo menos em parte, porque senão só aprende quem tem tempo sobrando. Agora eu quero descer para a vida real porque o público decide com exemplos, não com teoria. Exemplo 1. Clínica. A Carla atende o WhatsApp, confirma a agenda, lida com dúvida e gente nervosa. Se a IA assume mensagens repetidas e organiza a agenda, a Carla pode focar no que a máquina faz pior: acolher, negociar encaixe, perceber urgência, evitar erro. Isso pode tornar a Carla mais valiosa, ou pode virar: agora você faz o trabalho de 3 e recebe o mesmo. Exemplo 2. Escritório. Um auxiliar faz conferência, e-mail, cadastro, relatório. A IA pode rascunhar e automatizar o básico. A pergunta para você é: o que faz uma empresa escolher subir o nível em vez de cortar? Pressão do consumidor, fiscalização, cultura, concorrência por talento? No começo, cortar é mais rápido do que subir o nível. Para cortar, você só muda processo e demite. Para subir o nível, você treina, muda a meta, dá tempo, e isso custa. A virada costuma acontecer quando o corte começa a gerar problema. Atendimento pior, erro maior, retrabalho, reputação ruim, cliente indo embora, processos virando bagunça. Aí a empresa aprende do jeito difícil que tirar gente demais destrói o que sustentava o serviço. Só que eu concordo com você, se a sociedade esperar a virada acontecer naturalmente, muita gente vai cair no caminho. Então eu te pergunto de forma bem prática, como proteger quem cai? É seguro-desemprego adaptado? É encaminhamento rápido? É curso com bolsa? E como evitar que isso vire mais um programa que não chegue em quem precisa? Eu penso em proteção com 2 camadas. Camada 1. Renda temporária e simples, sem labirinto de burocracia, para a pessoa não entrar em desespero. Camada 2. Reentrada rápida, curso aplicado com tarefa real mais encaminhamento. E eu acrescentaria uma coisa que pouca gente lembra: apoio emocional e orientação. Porque perder renda mexe com cabeça, com família, com autoestima. Se a pessoa está quebrada por dentro, ela não aprende. E eu gosto de ilustrar com um exemplo pequeno, mas que mostra o limite da automação sem humano. Um mercado de bairro automatiza pedido e caixa. No começo funciona. Depois dá erro, devolução, confusão com o idoso que não sabe usar, produto trocado, cliente irritado. Quem resolve é humano. Se você já demitiu, quem segura? Isso mostra que, em muitos lugares, o humano volta, só que com função diferente. E aí eu te pergunto, você acha que o consumidor vai aceitar serviço sem humano, ou vai exigir humano de volta, mesmo que mais caro? Eu acho que vai ter os 2 mercados, porque o bolso manda muito. Tem gente que vai aceitar o barato e rápido, principalmente quando está apertado, e tem gente que vai pagar mais por humano confiável, porque valoriza cuidado e clareza. O risco é polarizar, poucos no premium, e muitos no básico.
E aí? Nova classe média vira uma nova elite de habilidades, enquanto o resto vive de bico e instabilidade. E aqui volta meu ponto da porta de entrada. Antes o iniciante aprendia fazendo o básico. Com IA o básico sai pronto e barato. A empresa pode pensar, não preciso de estagiário. Isso fecha a porta para quem está começando. Então eu te pergunto, como criar porta de entrada sem depender de boa vontade? Quem organiza essa mentoria em massa? Escola técnica, empresa, governo? Ou um pouco de tudo? Eu acho que precisa de um pouco de tudo, mas com desenho simples. Escola técnica e universidades podem organizar projetos reais, com mentoria, e virar ponte para emprego. Empresas podem abrir vagas de aprendizagem com metas de formação e não só de produção. E governo pode incentivar com benefício e parceria. Quem treina sem demitir recebe incentivo. Quem contrata recém-formado recebe apoio. Quem participa de projeto comunitário ganha certificação prática. Agora eu quero tocar num ponto que vira armadilha. A IA fala com confiança e pode errar. Então a alfabetização não é aprender a apertar botão, é aprender a verificar. Eu gosto da frase confiar mais verificar. Como ensinar isso para o público sem virar papo técnico? Você tem um jeito simples de explicar? Eu explicaria como hábito igual hábito de segurança. Não é desconfiar de tudo. É criar um pequeno ritual. Pediu resposta? Pede exemplos. Vai usar no trabalho? Confere em outra fonte. Vai mandar para cliente? Revisa com calma. Vai decidir algo importante? Pergunta para um humano qualificado. Dá para mostrar com cenas do dia a dia. A IA sugere um cálculo. Confere na calculadora. Sugere uma cláusula. Pede revisão. Sugere uma dica de saúde. Confirma com profissional. E eu acrescentaria um ponto que hoje é urgente. Golpes. IA pode escrever mensagens muito convincentes e até simular voz e vídeo. Então o público precisa aprender verificação de identidade, confirmar por outro canal, combinar palavra-chave, desconfiar de urgência e ameaça. Isso também é alfabetização. Agora, entrando na parte dos riscos, eu te pergunto, do seu lado otimista, quais são os riscos que você mais teme se a IA for adotada com entusiasmo demais? Eu temo 3 riscos grandes. Primeiro, concentração de poder. Se poucas empresas controlam modelos e dados, elas controlam mercado e preço, e o resto vira dependente. Segundo, precarização. Gente virando microempreendedor por necessidade, sem proteção, vivendo de bico infinito. Terceiro, dependência e fragilidade. Se todo mundo usa a mesma ferramenta, todo mundo fica vulnerável à mesma falha, ao mesmo reajuste, à mesma regra. Por isso meu otimismo não é deixa rolar, é adota com regras simples. Eu resumiria em 3 palavras: transparência, responsabilidade e proteção de dados. Transparência. Se IA foi usada numa decisão importante, a pessoa precisa saber. Responsabilidade. Se deu dano, alguém responde. Não existe culpa do algoritmo. Proteção de dados. Coletar menos, guardar menos, usar com finalidade clara. E eu te pergunto, se a gente não fizer nada, na sua visão quais são os 3 maiores riscos sociais? Eu colocaria 1. Encolhimento do meio do mercado, aquela faixa de empregos que sustenta a classe média. 2. Aumento de desigualdade, porque o ganho de produtividade tende a concentrar. 3. Instabilidade social, que aparece como ansiedade, conflito, perda de confiança e até violência. Sem estabilidade, não existe classe média. Existe sobrevivência. Mas eu quero ser honesto e apontar risco do meu lado, o lado cauteloso. Se a gente reage com medo e tenta proibir tudo ou burocratizar demais, a gente trava inovação, fica dependente de tecnologia de fora e perde oportunidades. E isso também gera desemprego, só que por atraso. Então eu te pergunto, onde você coloca a linha entre regulação saudável e burocracia que mata a inovação? Eu coloco a linha pelo impacto e pela proporcionalidade. Quanto maior o impacto na vida da pessoa, maior a exigência de revisão humana, explicação e contestação. Usar IA para sugerir texto de anúncio é um risco. Usar IA para decidir demissão, concessão de benefício ou sentença é outro. Em alto impacto, revisão humana é obrigatória. Em baixo impacto, regra leve e foco em transparência. Isso evita o tudo ou nada. E eu acho que isso cria confiança. Se o público confia, a inovação cresce. Agora eu quero trazer um dilema moral que muda a conversa. Se a tecnologia aumenta o bolo,
mas reduz a fatia de quem já tem pouco, você chama isso de progresso, ou você chama de injustiça? E principalmente, por quanto tempo uma sociedade aguenta isso sem explodir em ressentimento? Eu chamaria de progresso incompleto que vira injustiça na prática. E progresso incompleto explode uma hora ou outra, porque gente sem futuro não fica quieta para sempre. Por isso eu acho que distribuição do ganho não é papo ideológico, é papo de estabilidade. Distribuição pode ser salário melhor, bônus, redução de jornada, participação, investimento em formação. O ponto é, alguém tem que garantir que o ganho não fique só no topo. E eu queria trazer um lado humano, um impacto psicológico. Tem gente que vai sentir vergonha, medo, perda de identidade. Eu aprendi isso a vida inteira e agora uma máquina faz em segundos. O que você diria para essa pessoa sem minimizar a dor dela? E como evitar que isso vire uma onda de desesperança? Eu diria com cuidado. A ferramenta não apaga o valor do seu esforço. Ela muda o jogo. E o seu valor pode migrar do fazer do zero para decidir, revisar e assumir responsabilidade. Isso não é menor, é mais difícil. Eu também diria, não é vergonha reaprender, vergonha é a sociedade fingir que isso não dói. E eu reconheço que tem gente que vai precisar de apoio de verdade, não só de motivação. Agora eu quero quebrar a intuição e a só destrói com um contra-exemplo que é fácil de entender. Em lugares com falta de profissionais, a IA pode ser alívio. Um posto de saúde em cidade pequena sem especialista pode usar IA para lembrar protocolo, sugerir perguntas de triagem, reduzir erro por cansaço e ajudar a equipe a priorizar quem está pior. Isso não substitui médico, ajuda o médico e o enfermeiro. Então não é boa ou ruim, é como usar. Você concorda que esse tipo de uso pode ser ganho social real mesmo você sendo mais cauteloso? Concordo, e esse é um ponto que eu faço questão de reconhecer. IA como apoio em cenário de escassez pode ser excelente, como GPS ajudou o motorista sem substituir motorista, ou calculadora ajudou o estudante sem substituir raciocínio. O risco é transformar apoio em decisão final e tirar responsabilidade humana. Então eu defenderia o princípio simples: quanto maior o impacto, maior a exigência de humano no final. E eu trago outro ponto prático: plataformas e gestão. A IA pode virar chefe invisível, medindo cada segundo, punindo, rebaixando preço, decidindo visibilidade. Motorista, entregador, vendedor online, criador de conteúdo. Todo mundo pode ficar refém de uma regra automática. Você defende algum tipo de regra para plataformas e para uso de IA em gestão de pessoas? E como fazer isso sem matar os pequenos? Defendo, e dá para resumir de um jeito que todo mundo entende. Se uma regra automática afeta sua renda e sua chance de trabalhar, você tem direito de saber o mínimo e de contestar. Eu chamo isso de direito de explicação. Por que fui bloqueado? Por que meu alcance caiu? Por que meu valor mudou? Isso não precisa revelar segredo comercial. Precisa dar dignidade e previsibilidade. E também precisa limitar vigilância abusiva. Medir tudo o tempo todo desumaniza. Agora vamos olhar para 2 a 5 anos em cenários, sem bola de cristal. Cenário otimista. Educação prática cresce, pequenos negócios ganham força, serviços se profissionalizam, produtividade vira tempo e renda, e aparece uma classe média ampliada, com mais autonomia. Cenário pessimista. Cortes rápidos, porta de entrada fechando, precarização e ganho concentrado. Na sua visão, qual ação concreta mais muda a chance de cair no cenário otimista? Kit de transição, redução de jornada, impostos sobre ganho ou uma mistura disso? E qual delas é mais viável de verdade? Para mim, o que mais muda é o kit de transição virar política de Estado, não projeto de moda. Apoio temporário rápido, curso prático e acessível, e ponte real para a vaga. Porque isso ataca a dor imediata e cria degrau novo. E junto disso, negociação da divisão do ganho. Salário, bônus, redução de jornada, investimento em formação. Se a IA aumenta a produtividade e a pessoa continua trabalhando mais, com medo, e ganhando igual ou menos, o resultado social é ruim. E eu te faço uma pergunta específica: você é a favor de reduzir jornada como política ampla? E como evitar que isso vire burnout com metas impossíveis em vez de melhorar a vida? Porque muita gente tem medo de reduzir hora e aumentar pressão ao mesmo tempo. Eu sou a favor como direção, mas com cuidado. Reduzir jornada só faz sentido com metas realistas, qualidade e divisão do ganho.
Se reduzir jornada e exigir o mesmo volume em menos tempo vira tortura. E não dá para fazer igual em todo setor, mas onde dá, por que não? A vida é mais do que produzir. Agora sobre aprendizado. Como fazer com quem trabalha o dia todo e não tem tempo? Eu acredito em microaprendizado aplicado. 30 minutos por semana dentro da jornada com tarefa real. Para autônomos, pequenos blocos, como montar proposta, como calcular preço, como responder cliente, como organizar a agenda, como checar informação. E eu te pergunto, você acha que a escola deveria ensinar desde cedo pensamento crítico e uso responsável de IA? Ou isso pode virar um tiro no pé, com criança confiando demais e não desenvolvendo raciocínio? Eu acho que deveria ensinar, mas do jeito certo. Não é ensinar a ferramenta da moda, é ensinar como pensar, checar, comparar, reconhecer limite, ética e responsabilidade. A ferramenta muda, o pensamento fica. E ensinar que IA não é oráculo. Alguns estudos sugerem que a gente confia demais em respostas bem escritas, mesmo quando estão erradas. Então escola precisa preparar para não ser enganado, por IA, por propaganda, por golpe. E também precisa ensinar a usar IA como apoio para aprender, não como cola para fugir do aprendizado. E eu te pergunto uma coisa econômica, você acha que o mercado se autorregula se renda cair demais? Ou a gente pode cair num ciclo em que pessoas têm menos renda, consomem menos e a economia piora mesmo com produtividade subindo? Eu acho que o mercado não se autorregula de forma suave. Pode ser uma pancada até ajustar. Se renda cai, consumo cai e negócio sofre. Mas até isso virar dor para quem manda, muita gente já sofreu. Por isso eu defendo antecipar, porque apagar incêndio é mais caro. E eu vou trazer 2 mini histórias para ficar concreto. A Ana, que vende bolo, sempre foi boa, mas vivia no sufoco porque não conseguia organizar pedidos, calcular custo, responder cliente e divulgar. Ela usa IA como assistente. Monta lista de compras, calcula margem, escreve respostas educadas, organiza agenda. Ela para de perder dinheiro por bagunça e sobe um degrau sem virar gênio. Tem ainda a Renata, professora particular, que não perde o trabalho para a IA, mas vê o aluno chegar com respostas prontas. Ela usa a própria IA para preparar exercícios personalizados, corrigir de forma mais rápida e explicar com exemplos diferentes, ganhando tempo para a parte humana, motivar, perceber dificuldade, ajustar o ritmo. Isso mostra que, em alguns casos, a IA muda a forma de trabalhar sem tirar o trabalho, mas só funciona quando a pessoa tem orientação e tempo para adaptar. Já o Paulo, auxiliar administrativo, vê a empresa automatizar relatórios e cadastros. Ele é demitido e passa meses tentando vaga parecida porque o mercado encolheu. A diferença não é talento mágico. É acesso, apoio e transição. Então eu te pergunto, como evitar que a história do Paulo seja mais comum do que a da Ana, sem prometer milagre? Eu acho que a chave é rede de segurança, mais portas de entrada, mais regras contra abuso. Rede de segurança para o Paulo não cair no desespero, apoio temporário e encaminhamento. Porta de entrada para o iniciante. Aprendizagem com mentoria e projetos reais, senão a escada some. E regras contra abuso. Plataforma não pode virar máquina de reduzir renda por regra invisível. Empresa não pode usar IA para vigiar e punir como se gente fosse robô. E sim, tem distribuição do ganho. Se produtividade sobe, a sociedade precisa sentir isso na vida real, senão a tecnologia vira sinônimo de medo. E eu te devolvo uma pergunta de síntese. Quando você fala nova classe média, você imagina isso mais vindo de empreendedorismo e autonomia, ou de empregos melhores e redução de jornada no formal? Porque isso muda o tipo de política que a gente prioriza. Eu imagino uma combinação. Nem todo mundo quer ou consegue empreender, e não dá para romantizar freela eterno. A classe média precisa existir também no emprego formal, com carreira, estabilidade e tempo de vida. Ao mesmo tempo, autonomia e pequenos negócios podem crescer quando burocracia cai e ferramentas ficam acessíveis. O objetivo não é todo mundo virar empresário, é todo mundo ter chance real de melhorar. E para isso a transição precisa ser humana. Proteger pessoas, manter degraus e impedir abuso. Eu aprendi com você que velocidade e desigualdade podem transformar uma promessa em tragédia, e que curso genérico não salva ninguém. O que você sente que aprendeu com o lado otimista,
mesmo mantendo sua cautela. Eu aprendi a reconhecer com mais força que a IA pode ser escada, especialmente para quem sempre teve pouco acesso à ferramenta e conhecimento. Ela pode dar um assistente para pequeno negócio, para estudante, para autônomo, e isso pode aumentar a autonomia e renda. Eu também gostei da ideia de requalificação aplicada e de microaprendizado dentro da rotina, porque isso respeita a vida real. E eu concordo, demonizar tecnologia não resolve. O que resolve é governar o uso com regras simples, rede de segurança e formação prática. Agora eu te pergunto, para a gente terminar com algo útil, qual é o conselho mais prático que você daria para quem está assistindo e pensando, ok, eu entendi, mas o que eu faço amanhã? 3 passos simples, sem heroísmo. Primeiro, mapear seu trabalho em tarefas. Escreva: o que é repetitivo? O que exige julgamento humano? Segundo, usar IA para acelerar o repetitivo e treinar o julgamento. Pedir rascunho, revisar, checar, comparar, entender por que uma resposta faz sentido. Terceiro, virar a pessoa que resolve problema, não só executa a tarefa. Tarefa repetitiva é a primeira a ser automatizada. Resolver problema é mais difícil. E, se der, busque comunidade. Gente aprendendo junto, trocando dica, compartilhando oportunidade. Isso protege você de ficar sozinho nessa mudança. E eu deixo uma pergunta para você antes das perguntas ao público. Você acha que dá para ter um empate saudável, em que a IA vira ferramenta de mobilidade para muitos, sem destruir dignidade no caminho? Eu acho que dá, mas não por inércia. Dá com esforço coletivo, educação prática, rede de segurança, regras contra abuso e distribuição do ganho de produtividade. Se isso acontecer, a IA pode criar oportunidades reais e até ampliar uma classe média com mais autonomia. Se isso não acontecer, ela tende a concentrar poder e apertar o meio do mercado. Então talvez a pergunta não seja, IA é boa ou ruim, e sim, o que a gente vai exigir de empresas, governos e de nós mesmos. Para fechar sem decretar vencedor, porque eu acho que os dois lados têm pontos fortes, eu deixo 3 perguntas abertas para você refletir e comentar. 1. Qual risco você aceita mais, perder vagas no curto prazo ou travar inovação no longo prazo? 2. O que você considera mais justo, dividir o ganho de produtividade com quem trabalha ou deixar o mercado decidir sozinho? 3. Na sua profissão e na sua realidade, a IA parece mais uma ameaça ou mais uma ferramenta de ascensão. E por quê?